Programa Cristo Reina, na sua TV ao Sol, a TV online de Catolé do Rocha. Você que sempre nos acompanha, nossa saudação de paz e bem sempre. Você possa cada vez mais, junto comigo e todos nós cristãos, estar infundidos e praticar sempre os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz através do seu Evangelho. E meditando o Evangelho do dia de hoje, hoje é dia 17 de fevereiro de 2016, nessa quarta-feira, estamos no tempo da quaresma, né? Como eu falei, tempo quaresmal, tempo de conversão no Senhor. Então, nós meditamos com o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Lucas 11, versículos de 29 a 32 é o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo conforme São Lucas. Glória a vós, Senhor. Afluía o povo e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa. Pede o sinal, mas não se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que por essas palavras, então, seja perdoados e apagados todos os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Meus amados, São Paulo, escrevendo aos fiéis de Corinto, critica os judeus que querem então os sinais, querem ver e justificar os sinais para crer, enquanto o cristianismo tem a oferecer somente a nua cruz de Cristo. Esse é o próprio nome, cristianismo, né? Já quer dizer, é isso que Jesus já havia declarado aos seus ouvintes, aqueles que não são apenas ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra, recordando então o seu único sinal. O sinal do cristão, do cristianismo, é a cruz do Senhor. Isso, sem dúvida, porque foi lá que ela nos salvou e é o que vamos vivenciar bastante nesse tempo quaresmal e na Semana Santa que se aproxima agora no próximo mês de março, né? Então, é isso que Jesus já havia declarado sempre, recordando o seu sinal, aquele constituído pela palavra de Deus. Cristo, ele se compara ao profeta Jonas, que converteu os ninivitas. Jonas, como um profeta, ouvinte e praticante da palavra de Deus, ele conseguiu então passar isso para os ninivitas. Esse era um pequeno sinal em relação ao Filho de Deus, cuja palavra deveria sacudir as consciências, e ao invés recebe só incompreensão, indiferença e rejeição, como frequentemente acontece também hoje, nos dias de hoje, entre cada um de nós. Amados, então que a gente possa permitir que a palavra de Deus nos leve à conversão, que a palavra e que o sinal de Deus possa nos levar sempre à conversão, a exemplo de Jonas, por exemplo, né? Jonas foi ouvido de Deus porque ouviu a palavra dirigida no seu coração. Mas Jonas também, ele foi boca do Senhor, porque ele anunciou o que este havia lhe mandado anunciar. O profeta, meus amados, ele é dessa forma. Aquele que tem ouvido, aquele que tem a boca colados no coração de Deus para ouvir o que ele tem a falar, mas também que a gente possa ser como Jonas. Jonas foi um mensageiro da palavra do Senhor, com o seu testemunho de vida, com aquilo que ele vivenciou. Jonas, ele foi ouvinte, claro, ele foi um pouco, digamos, teimoso com os ensinamentos que o Senhor trouxe para ele. Ele teve uma dificuldade em obedecer ao Senhor, que ele foi provado exatamente na fé. E mesmo assim ele se arrependeu, entregou seu coração a Deus
e ele foi o mensageiro com certeza para os ninivitas no coração do Senhor. Então não é que Deus fosse destruir, mas os pecados da cidade a estavam destruindo, né? Sabe, meus irmãos, muitas cidades, estados, países, até a nossa casa também, a nossa família, eles estão, se a gente perceber, eles estão se destruindo a cada dia que passa, se rompendo com os ensinamentos que o Senhor nos traz. A cada dia está acontecendo na nossa família. A gente pode presenciar, a gente pode ver. Mas nós temos o desafio de constituir e de levar o amor e a plenitude com a convivência humana, trazer o amor de Deus para com a família e para com todos os irmãos. Nós temos esse objetivo, esse testemunho de levar como verdadeiros cristãos na fé, começando primeiramente, claro, em nossas coisas. Meus amados, são tantas coisas belas, verdadeiras, boas, que diante da euforia da vida parece que tudo está bem. E aí nós vamos deixando, nós vamos nos acomodando, permitindo que as coisas perniciosas e maldosas possam entrar maior do que as coisas bondosas que o Cristo nos ensinou. E quando a gente não vê que as coisas boas passam pela gente, a gente muitas vezes não tem mais nem vontade de ficar de pé. Meus amados, o Frei Severino disse até nessa missa do domingo passado que se a gente for cair, que a gente possa cair de joelhos. Mas não é cair de joelhos de oração, de testemunho, de fé, de viver claramente que a gente vai viver a conversão de Cristo, que a gente vai viver com a conversão de Deus em nossa vida. A gente possa ver muito isso. Meus amados, a gente conhece bastante famílias boas, belas, que festejam, faziam festas, aniversários, e de repente tudo acontece de uma forma diferente. Acontece um extremo no dia de nós. Você pode dizer, eu não posso fazer então uma festa para um filho meu, eu não posso fazer uma festa, um banquete. Claro que a gente pode fazer isso. É um modo da gente expressar até verdadeiramente o carinho que temos, o afeto com uns com os outros. Isso é o que a gente pode até viver. O Papa Francisco tem falado, muito sobre a caridade e o desempenho com as famílias, bastante ele falou sobre isso. E claro, meus amados, Deus não quer que isso se perca, que isso se destrua, mas devemos ter cuidado dentro das coisas boas. O pecado às vezes quer entrar nessas coisas boas e quer dar uma transformação, quer tirar aquilo de bem que a gente está vivendo. Então a gente tem que ter cuidado bastante que nas coisas boas, muitas vezes, por ser tão boa demais, a gente acaba se perdendo. O nosso ego sobe, às vezes queremos subir cada vez mais, aprofundar, quer deixar um brilho maior e esquecemos que é a verdadeira luz, o verdadeiro brilho tem que ser Jesus em nossa vida. Meus amados. E hoje eu te pergunto para você, se temos que seguir então os ensinamentos do Senhor, os sinais, qual o caminho, qual é a salvação? O que podemos fazer para não perdermos nossas casas, nossas famílias? O que fazer para não perdermos as cidades, o nosso povo, a nossa vida, a nossa vocação também? É preciso então o quê? A gente se revestir de penitência, fazer o que Jonas pediu aos ninivitas que fizessem. Eles se vestiram de saco, fizeram jejum, arrependeram-se dos seus pecados, isso foi importante, o arrependimento eu acho bastante importante na vida do ser humano, renunciaram e a vida então floresceu, evoluiu, isso mesmo. E novamente volta àquela bendita e bonita cidade de Nínive. Isso é uma bênção. Meus amados, eu tenho certeza que muitas pessoas, por escutar o Evangelho de Deus e por praticarem, podem transformar as nossas famílias, deixar a família mais nítida, deixar mais a família com a graça de Deus em nosso coração. Então que a gente possa olhar então para o exemplo de Jonas, que traz como exemplo, e permitamos que a exemplo dele, a palavra de Deus nos leve à conversão e à mudança de vida, que é isso que devemos exercitar. A mudança, a conversão de vida. É uma dádiva de Deus para cada um de nós cristãos e o que temos que viver na quaresma que estamos vivendo no dia de hoje. Daqui a pouco eu volto trazendo sobre a quaresma e a campanha da fraternidade 2016. Volto já.